Municipal de Vizela, restante mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Neste ano que agora finda, é o momento de apresentarmos publicamente o balanço de mais um ano de atividade autárquica. Foram cerca de 26 propostas que o Bloco de Esquerda de Vizela apresentou à sociedade civil, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. No tocante à Assembleia Municipal, foram várias as propostas apresentadas que esbarraram nas ideologias de maioria asfixiante que nunca pretendeu e nunca virá a pretender aprovar projetos de uma força partidária minoritária. Esta realidade representou e representa um atraso civilizacionalmente enorme. Em relação à revisão administrativa, poderia este município, aproveitando a nossa proposta, que foi aqui chumbada, criar a sua própria revisão administrativa. Assim irá ter de aceitar aquilo que lhe será imposto, bem como nas restantes propostas que foram chumbadas, irá ter de aceitar os desideratos do Governo Central, pois escusa-se falar para nós quando opta sempre por falar connosco. Escusa-se sempre de escutar-nos, preferindo ouvir-nos. E este tipo de relacionamento acaba por tornar as relações bipartidárias enfadonhas e sem nexo. Este ouvir-nos sem nos escutar e falar connosco sem falar para nós acabou por se traduzir na sociedade civil, tendo o Bloco de Esquerda de Vizela recebido por parte dos cidadãos e eleitores vizelenses grande simpatia e afeto, como ficou salientado nos dois abaixo-assinados, um sobre as termas de Vizela e o outro sobre o edifício da construção, o edifício da SONAI, mais de 3.000 assinaturas. E foi a sociedade civil e com persistência junto à Câmara Municipal que as nossas propostas ganharam força e concretização. A nossa batalha pela assinatura de um protocolo para a empregabilidade de cidadãos portadores de deficiência. A nossa campanha Sentir o Rio, Amar Vizela, obrigou a Câmara Municipal a criar condições de acessibilidade, lazer e turismo junto ao Rio Vizela. A nossa persistência para transformar a zona de São Bento em área turística deu resultado com a introdução da referida área no novo PDM como zona de turismo. A nossa luta para a criação de hortas sociais acabou por ser adotada por uma IPSS do Conselho e também pela Câmara Municipal de Vizela. A nossa preocupação com a criação de uma comissão de trânsito e segurança acabou por dar frutos muito recentemente. Fomos o grupo parlamentar que mais pequeno e mais propostas apresentou. Continuaremos a estar ao lado dos vizelenses apresentando propostas e soluções para melhor qualidade de vida e democracia em Vizela. Em relação às termas de Vizela, continuamos atentos e firmes no propósito da rápida abertura, salvaguardando o interesse dos trabalhadores e dos vizelenses em geral, garantindo desde já que continuamos a ter a razão do nosso lado. Fomos sempre coerentes com as nossas decisões sobre o assunto das termas de Vizela e iremos continuar a sê-lo, sem nos deixar de preocupar com os caminhos tortuosos que este processo está a ter. Muito obrigado. Senhores vereadores, colegas deputados, comunicação social, restante público. Após 13 anos de autonomia administrativa, o Executivo PS apresentou a sua proposta de Plano Diretor Municipal, um documento de gestão basilar que é, por definição, um instrumento fundamental de ordenamento do território municipal e do desenvolvimento económico e sociocultural do concelho. É o testemunho político, estruturante e orientador da afetação dos solos do município. É caso para dizer que já não era sem fim. Isto é, algo que o Grupo Municipal da Coligação por Vizela muito saúda, porém, que não deixa de criticar pelas incorreções ou omissões que contemplam. Pior, pelo catastrófico atraso na realização deste documento, houve um sem número de erros urbanísticos irrecuperáveis que, entretanto, foram cometidos, pelo que queremos dizer desde já, nesta fase, o futuro PDM de Vizela não vai exercer aquela que devia ser a sua principal função, definir um caminho, um rumo para um concelho jovem e que precisa urgentemente de uma alteração na sua política urbanística. Ao longo dos anos perdidos, o PS Vizela privilegiou a construção em altura e de uma forma desorganizada, alimentando a especulação imobiliária e não defendendo convenientemente as mais-valias naturais do nosso concelho. Falo
obviamente do Rio Vizela e das suas margens. O nosso Conselho tem que dar primazia ao rio, aquela que deveria ser a nossa sala de visitas por excelência. E é precisamente pelo Rio Vizela e pela riqueza das suas margens que a coligação por Vizela começou a análise deste domingo. Após a aprovação dos 2 planos de pormenor, Cedas e Poço Quente, aqui, no órgão que todos representamos, o PDM constituía a última oportunidade para o Executivo PS corrigir os graves erros aí cometidos e que consistiam na construção em altura, 5 pisos, sensivelmente, a 60 metros do rio, uma diminuta área verde e um índice de construção extremamente elevado. No entanto, aquilo que verificamos é que o Executivo PS utilizou esta proposta de PDM para validar as suas próprias ilegalidades. Não apenas no que diz respeito a este plano pormenor, mas também nas cometidas no plano das Cedas e no campo dos Jogos Olímpicos. Aquilo que nós propusemos dentro do espaço de discussão pública para a zona de expansão do Poço Quente é a defesa das margens do rio, uma zona verde considerável e a delimitação da restante área para moradias e equipamentos coletivos. Esta zona verde deveria funcionar como uma área complementar ao Parque das Termas e ser o verdadeiro pulmão da cidade. Esta diretriz consagra uma aposta estratégica da coligação no aumento da população do Concelho. Entendemos que só assim podemos crescer e dinamizar o comércio local. Acreditamos que esta proposta seria tentadora para os habitantes dos concelhos vizinhos e, na nossa opinião, para o próprio promotor imobiliário. Da mesma forma, consideramos que a zona que diz respeito ao plano pormenor das Cedas, mais concretamente a área destinada ao centro comercial da Sonai, deveria estar limitada à construção de moradias, criando uma marca diferenciadora dentro da área em que nos inserimos. Estas considerações não são novas, mas vertem a nossa posição há muito defendida e nunca é demais referir aquilo que nos distingue. A construção de centros comerciais e hipermercados no centro das cidades é uma aposta esgotada e que não faz qualquer sentido nos dias de hoje. A nossa proposta é clara: não permitir a construção de mais hipermercados no centro da cidade. O centro da cidade está mais velho e abandonado a cada ano que passa. O Executivo PS não tem implementado políticas ativas de requalificação e ocupação. Propusemos a definição de um perímetro urbano e as respectivas medidas financeiras. Os incentivos têm que ser definidos no respectivo plano económico e, na nossa opinião, devem consistir na isenção de taxas e na diminuição do IMI durante um certo período de tempo. A nossa visão estratégica para a operação da cidade passa pela requalificação em detrimento da construção. Nesta área, deveriam ficar definidas outras questões, nomeadamente a construção de um parque de estacionamento, pois, se queremos ocupar o centro, temos que ter estacionamento, uma vez que a esmagadora maioria das casas não tem garagem. A ligação da Praça do Fórum à Praça da República, que desde sempre defendemos, e a criação de um espaço verde permanente em frente ao futuro edifício sede, também são apostas nossas que endereçamos atentadamente. Esta continuidade de jardins e espaços verdes é importante, não apenas do ponto de vista da qualidade urbanística, mas também do ponto de vista ambiental. As boas práticas são contra a criação das chamadas ilhas de espaços verdes, que consistem na edificação de barreiras físicas entre os vários espaços. Para a concretização destas ideias, indicamos a criação de uma unidade operativa de planeamento e gestão para o Rio Vizela e as suas margens e a elaboração de um plano pormenor para o Rio Vizela. A coligação sempre defendeu que, em primeiro lugar, deveria existir a aprovação do PDM e só depois a aprovação dos planos pormenores. Mas continuamos a acreditar que o primeiro plano a ser elaborado deveria ter sido o plano pormenor para o Rio Vizela. Não temos dúvidas que o segredo do crescimento económico de Vizela terá que passar pelo eixo do rio e as suas margens, termos, requalificação e dinamização do centro da cidade e atração de novas empresas. Pelo acima referido, testemunho que estas são as principais matérias que o futuro PDM de Vizela deveria regular e de uma forma clara e transparente e não com conceitos vagos e imprecisos, como infelizmente constatamos. Não querendo entrar neste momento em pormenores técnicos, porque ainda não é o tempo dessa discussão minuciosa, quero apenas relembrar que a coligação por Vizela deixou o seu contributo em tempo oportuno
e deixar expressa a nossa crença de que este Executivo PS estará disponível para alterar esta regra e recolocar este documento no caminho de tão desejada consensualidade. Com efetividade, ficamos a aguardar o conhecimento das conclusões do período de discussão pública e o relatório final para nos pronunciarmos politicamente sobre o mesmo. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Deputados, temos vindo a assistir a um crescendo com efeito bola de neve e com o ruído de fundo a tomar proporções de explosão ao acumular de situações de inépcia, imperícia, atrapalhação, disparates e incompetências deste Governo em fazer face à desastrosa caminhada do nosso país para o abismo. Como o apelida José Manuel Rosário, o delegado dos credores internacionais, nascido e formado no PSD, na sua conta do Twitter, antes de ser Primeiro-Ministro, escreveu: como é possível manter um governo em que o Primeiro-Ministro mente? Uma direta ao atual Presidente da República, que teve como alvo principal o então Primeiro-Ministro José Sócrates. Este indivíduo deveria ter vergonha. Pessoalmente considero mentirosos compulsivos todos aqueles quando mentem de facto compulsivamente, o que é o caso. O homem que pouco ou nada trabalhou, que não sabe o que é vida, que não sabe o que é não ter dinheiro para comer, nem o que são as dificuldades, desde que assumiu o governo, ainda não parou de mentir, nem de roubar os portugueses. Hoje, meses depois de ter sido eleito, considera que o modelo social em Portugal não é sustentável. Lembro, no entanto, que, enquanto candidato, prometeu: se formos governo, posso garantir que não será necessário despedir pessoas, nem cortar mais salários para sanear o sistema português. Faltou mais uma vez à verdade quando afirmou de que a ideia que se foi gerando de que o PSD iria aumentar o IVA não tinha qualquer fundamento. Não contente com tanta aldrabice, quando ouviu, ainda em campanha, José Sócrates a dizer que o PS pretendia acabar com o 13º mês, apressou-se no mesmo dia a dizer que nunca falou disso e que tal era um verdadeiro disparate. Teve ainda a distinta lata de dizer que o PS chumbou o PEC 4 porque tem que se dizer basta à austeridade, não pode incidir sempre no aumento de impostos e no corte dos rendimentos. Pois é, desde que tomou posse já deliberou 4 aumentos de impostos, cortando como nunca no rendimento mínimo das famílias. Dizia ele, ainda enquanto candidato: não se põe um país a pão e água apenas por precaução. Todos sabemos o que tem feito desde que tomou posse. A pior coisa é ter um governo fraco. Um governo mais forte imporá menos sacrifícios aos contribuintes e aos cidadãos. Adivinhem quem disse? Exatamente. Foi o mesmo Passos Coelho. Outra mentira. Durante o debate do Orçamento de Estado para 2012, mais umas quantas mentiras. Por imposição do Ministro das Finanças, que já não se livra de ser um seguidor no que toca a faltar à verdade, Passos Coelho garantiu, contrariando o líder do PS, António José Seguro, que não existia folga nenhuma no orçamento para pagar um dos subsídios, o 13º mês ou de férias. Confirmou, logo de seguida, pelos valores apresentados, que o orçamento tem margem financeira que garantia não um, mas os 2 subsídios aos funcionários públicos e aos pensionistas. É este tipo de criaturas que chamam insensíveis, desumanos e mentirosos. Este, sim, é o verdadeiro protótipo do Pinóquio. Mas há mais Pinóquios. Não me esqueço do Paulinho das Feiras do CDS, o único membro deste governo que tem morada aberta e inteligência QB. Desde que tomou posse, nunca mais se lembrou dos ex-combatentes, da classe média baixa, da classe média, nem de nenhuma. Mesmo assim, foi o único, por isso eu disse com morada aberta, que há 7 anos atrás já previa que chegaria novamente ao governo em 2011 e que o país se ia afundar.
Não foi por acaso, tirando estes casos últimos da Alemanha, de tribunal e já aprovados de corrupção, que encomendou de imediato 2 submarinos no valor de 1.000 milhões sem contrapartida. Não podemos nem devemos, a curto prazo, esquecer também a irresponsabilidade do processo da dívida oculta da Madeira, quando até ao momento, sobre a austeridade, pouco ou nada se sabe, a não ser, mais uma vez, ou que mais uma vez, serão queimados na passagem do ano mais de 3 milhões de euros, só em fogo. A adjudicação foi feita por ajuste direto à Lusosfera, depois de ter sido anulado, tinha que ser, não é? O concurso público devido aos pedidos de impugnação interpostos por outros concorrentes que contestaram a escolha da empresa. Infelizmente, de nada adiantou. E para Jardim, tudo é legal. Se não for bem, vai a mal. Lembro que a Lusosfera do grupo Cirano, a tal que ganhou uma vez mais o fogo, é do ex-deputado regional Silvio Santos, claro, do PSD. A estes encargos acrescem os custos do programa de animação, que teve início a 9 de dezembro e só terminará, em jeito faustivo, em 6 de janeiro, com custos próximos dos mesmos de 2010, cujo montante total ascenderá os 5 milhões de euros. Ou seja, tudo na mesma. Bem diz Jardim, que quem manda lá é ele. Não há dinheiro para salários aos funcionários, mas não falta para as suas maringuetes. Quem paga, nós. Incapaz de ajudar o país a crescer, Passos Coelho tomou a China por modelo e acreditou que sairíamos da fossa com uma economia repressiva e de salários miseráveis. O país está mergulhado numa atrapalhada de demagogia, mediatismo, contradições, promoção pessoal e política, ocultação de factos e da verdade, em detrimento do acessório e do folclore. Quando se fala em rigor, quando se defende a necessidade dos cidadãos acreditarem nas contas públicas, quando por tudo e por nada se fala nas medidas do anterior governo, não deixa de ser curioso o exemplo da notícia de há 8 dias no Jornal Económico, que dispensa mais comentários quanto aos malabarismos orçamentais que têm sido feitos por este governo, que continua a esconder factos para reduzir salários e aumentar impostos. Com efeito, ainda agora este governo, em vez de trabalhar para poder mostrar obra, pelo menos criatividade, fica-se por recordar as falhas do anterior, que, segundo os mesmos, são os eternos causadores da nossa realidade. Esquecendo-se de que nenhum outro governo, em tempo algum, teve a possibilidade de saber o real estado da nação antes de tomarem posse. Lembro ainda que a auditoria às contas do Estado foi efetuada por uma entidade externa. Entidade essa com a qual o governo de Passos Coelho se tem dado às mil maravilhas, ultrapassando sempre e em tudo aquilo que são as exigências da Troika. E como se não bastasse, anuncia já a antecipação e criação até de novas medidas de austeridade. Não há tolerância de ponto para os funcionários públicos. Terão até de trabalhar mais horas por mês. Mas os deputados e a restante trupe podem até ter 15 dias de férias de Natal e Ano Novo. No entanto, as asneiras e as constantes atribuição das culpas continuam a ser empurradas contra o governo, servindo desculpas para as constantes contradições apregoadas e prometidas em campanha eleitoral, contribuindo a cada dia para a degradação de Portugal e o empobrecimento dos portugueses. De facto, podemos todos concluir de que Passos Coelho nada faz do que prometeu fazer e tudo faz daquilo que prometeu não fazer. Depois de todas as mentiras já referidas na minha intervenção quanto à última Assembleia Municipal, sobre a criação de emprego dos jovens, os bois da boa-fé, dos cortes cegos na função pública, do massacre dos mais desfavorecidos, dos cortes nos subsídios, dos congelamentos nos salários e despedimentos da função pública, dos aumentos da taxa moderadora, dos aumentos do IVA, das privatizações, da inoperância de grande parte dos ministros, agora são os jovens que são convidados, primeiro pelo Secretário de Estado e mais recentemente pelo Primeiro-Ministro, a receber guia de marcha para fora de Portugal. E logo a seguir, os professores. E lembro que só no ano de 2011
ultrapassa já os 120 mil. No caso dos professores, o ministro Crato varre-os das escolas. Depois, Passos Coelho indica-lhes a porta da saída do país. Imigrem, porque Angola e Brasil têm uma grande necessidade de mão de obra qualificada, diz ele. Lembro, no entanto, que Portugal, segundo o relatório de desenvolvimento humano de 2011, divulgado pelo PNDU o mês passado, é um dos países da Europa com mais baixos níveis de escolaridade. Repito, dos mais baixos níveis de escolaridade. De facto, com este tipo de atitude política, o nosso país para este governo não é para jovens. Com este governo, os portugueses estão condenados à humilhação e à desesperança, impedidos de constituir família ou ter vida própria junto dos seus. Com este tipo de comportamento, ninguém se surpreenda se um dia destes vir o secretário de Estado de Emprego e o novo presidente do Instituto de Emprego Profissional a mandar embora quem tiver habilitações só ao nível do ensino básico. O Ministro da Segurança Social a pôr na rua os pensionistas e os idosos. O Ministro da Saúde a dizer aos doentes ir de Mazé morrer longe, ou para países que não tenham lista de espera, ou onde as taxas moderadoras até sejam mais em conta. O Ministro da Defesa a aconselhar os militares a desertar e a ir para países onde haja guerra. E assim sucessivamente nos vários ministérios. Agora todos percebemos que as tais gorduras do Estado são os portugueses. Somos todos nós. E como sempre faço, atento às vozes menos suspeitas, para não parecer sectário, atrevo-me a citar uma vez mais Marcelo Rebelo de Sousa, num raro momento de lucidez e de crítica ao governo do seu partido. Os portugueses não querem um primeiro-ministro que seja comentador político. Querem um primeiro-ministro que lhes diga: eu vou governar de tal maneira que não será preciso emigrar para o estrangeiro. Essa é a mensagem que esperam de um primeiro-ministro. E não de um primeiro-ministro que diz, cito, não consigo resolver os problemas, imigrem para o estrangeiro. Já agora, e em jeito de lembrança, gostaria da vossa avaliação sobre a nova proposta de Jardim, aliás, já aprovada, de apenas um deputado votar pelos 25. Não vai algum dia algum ficar doente ou mudar o sentido do voto? É que nem na China ditatorial se vê isto. É mesmo a República das Bananas. Parece outro país. E nós, os portugueses, alimentar este tipo de palhaçada. Eles precisavam, era lá de um vereador que eu conheço. Outras notas dignas de registro e da prova da demagogia barata e inaceitável foi constatar o recente avanço do governante que viajava, em sinal de modéstia, de mota. Aparecer recentemente com a nova viatura de alta cilindrada, em tudo condizente com a austeridade que o governo institucionalizou. A desculpa foi o leasing ou o renta-car, ou o que foi. Enfim, lamentável. Não menos curioso, depois do Primeiro-Ministro ter dito que iriam viajar sempre em económica, foi assistir ao Ministro da Defesa, Aguiar Branco, a viajar para a Mauritânia num avião Falcão só para si, em jeito de burguesia e de luxúria. É esta austeridade que estes dançarinos nos dão como exemplo e nos exigem a cada dia. Uma nota breve para reforçar e confirmar de alguma forma o meu comentário sobre a Ministra da Justiça na última minha intervenção. O diálogo e as guerras entre ela e o bastonário da Ordem dos Advogados prometem um final trágico, com a Justiça e os portugueses a pagarem a fatura a nível financeiro e em tempo de espera nos tribunais. Preocupante ainda ver o bastonário da Ordem dos Médicos preocupado com os cortes nos hospitais e, por consequência, com a saúde dos portugueses. Diz ele que governar não pode ser apenas cortar despesas e aumentar impostos. Isso qualquer ignorante faz. Com esta política, garante ele, é evidente que a equação da qualidade do Serviço Nacional de Saúde será impossível de resolver. Quem paga, pergunto eu? Os mais desfavorecidos, sabemos todos nós. A realidade e a sustentabilidade de todos os factos que aqui referi evidenciam um colossal logro em que a maioria dos portugueses caíram. Com a classe média a caminho da pobreza e os pobres a ficarem miseráveis, a esperança morreu definitivamente. Bastaram 6 meses
Esperemos que a mentira termine, o país acorde e se mobilize. Muito obrigado. Caros colegas deputados de Comunicação Social, excelentíssimos senhores e senhores, não era para fazer uma introdução nenhuma aqui neste ponto, só que o que eu vi realmente deixou-me muito perplexa. E eu queria ler só aqui 3 ou 4 linhas para sensibilizar a população de que o que foi dito não é nada verdade. Reduzir o déficit das administrações públicas para menos de 10.068 milhões de euros em 2011, para 7.645 milhões de euros em 2012 e para 5.224 milhões de euros para 2013, através de medidas estruturais de elevada qualidade e minimizando o impacto da consolidação orçamental nos grupos vulneráveis, trazer o ratio de dívida pública PIB para uma trajetória descendente a partir de 2013, manter a consolidação orçamental a médio prazo até se obter uma posição de equilíbrio orçamental. Isto é um documento, isto é a Troika, contrato da Troika. Quem chamou a Troika foi o PS, quem decidiu a Troika foi o PS. Não é preciso dizer mais nada, está tudo bem. Sem entrar em demagogias, de facto, o Governo faz o que pode e está ao seu alcance para cumprir o que está no memorando da Troika, porque para nós, ao contrário do que aparentemente para alguns dirigentes do Partido Socialista, as dívidas são para serem saldadas. Deixe-me só fazer já agora mais 2 comentários à intervenção do meu colega. Quando falámos na Madeira, eu relembro apenas que ainda ontem foi público, foi noticiado, o memorando de austeridade que será cumprido para recolocar as contas da região autónoma no lugar em que nunca deveriam sido, e eu reconheço que é verdade, já foi assinado, estará em prática e esperemos que dê os frutos que todos esperamos, quer para a Madeira, quer para Portugal. Quanto ao comentário sobre a imigração, nomeadamente para jovens e para professores, não é segredo para ninguém que o mercado de trabalho português não tem capacidade de abarcar todos os desempregados que há neste momento no mercado, a querer entrar no mercado de trabalho. É bom, repito, que os nossos governantes tenham a frontalidade e capacidade de dizer que nunca se deve fechar horizontes. Eu digo isto como pai, como muitos de nós temos. Quando chegar a altura do meu filho ingressar no mercado de trabalho, se ele não tiver lugar em Portugal, que eu espero que tenha, sinceramente prefiro tê-lo a trabalhar fora do que em casa frustrado. Obrigado. Para ser feitas e depois quem fez, a não ser que seja algum pedido de esclarecimento, que não foi isso que eu vi aqui. De qualquer forma, usando do mesmo estatuto, eu respeito, como sempre, a posição de todos os deputados e, aliás, nem vou falar sobre a intervenção de Francisco Ribeiro, porque, como sabe, respeito as ideias e opiniões. Agora, não posso respeitar, nem admito, é que, ao iniciar a intervenção, a deputada Cidália venha dizer que o que aqui disse não foi verdade. Eu quero lhe dizer só o seguinte: da próxima vez que eu fizer uma intervenção e venha aqui dizer que o que eu disse não é verdade, eu exijo, por uma questão de princípio até, já nem lhe digo por mais nada, que suporte a sua afirmação, porque eu tenho um grande cuidado, sabe? Eu sempre que faço as minhas intervenções, desculpa, eu não interrompi, sempre que eu faço as minhas intervenções, independentemente das fontes onde eu vou beber a informação, eu trago-as comigo. Eu tenho suporte documental de todas as informações que eu aqui faço. Quero dizer que se é seu hábito vir aqui debater a votos testemunhos, não é o meu. Sempre que eu venho fazer aqui uma intervenção, além da minha inspiração política, obviamente, eu vou beber a informação onde quer que ela esteja. E sempre que eu vou beber uma fonte de informação, eu digo, cito, como faço as minhas intervenções, e trago comigo o documento que fui buscar, onde quer que seja, para suportar essa informação. Portanto, para a próxima, por favor, não diz que o que eu disse aqui não é verdade, porque tudo quanto eu disse aqui é simplesmente verdade. E eu não falei de um quinto daquilo que foram as promessas políticas. Falei do que está, no momento e na atualidade, na discussão política. Quero agradecer a intervenção, porque de facto gostou de tudo que nós fizemos. Estou contente de tudo que nós fizemos, estou satisfeito, trabalhámos bem na comissão. A análise que ouvi ali, gostou da zona de Ribeirinho, gostou das hortas ecológicas, gostou disso tudo. Não, até parece que foi o Bloco de Esquerda que fez, mas não há problema, tudo que ela quer é obras. Muito obrigado pela sua intervenção, gostou muito do que nós fizemos. Muito obrigado.
Sobre o Sr. Deputado Francisco Ribeiro, eu estava à espera de outra intervenção, até porque é do seu setor, estava à espera que viesse aqui lamentar e até protestar contra os 12,5 milhões que o governo cortou sobre a escola secundária. Pensei que ia falar nisso. Falou daquilo que eu já tinha ouvido a sua intervenção, conhecemos as nossas diferenças, já tinha ouvido na conferência de imprensa. Só queria aqui dizer-lhe que, de facto, o que não é claro e não é transparente é, de facto, esta imagem que toda a gente conhece, no outdoor de 21 de setembro de 2010, estava aqui uma construção a 2 metros do rio e, afinal, está a 60 metros a qualificação, digamos, urbana, a qualificação do Ribeirinha, e, como vê, não me esquece isto, 21 de setembro de 2010, e, portanto, penso que aí é que não foram claros nem transparentes. Todo o processo relativamente ao plano diretor municipal, com aquelas falhas que nós reconhecemos, que eu reconheço, e que alguém será responsável, obviamente, do GIP, mas dizer que foram mais claros. Raramente, ou talvez consulta de 90% das câmaras, se alguma fez participação pública. Nenhuma. Que eu saiba, não houve naquela altura nenhuma intervenção, nenhum reparo da coligação. Agora houve, de facto, há bem pouco tempo, depois de querermos falar sobre o PDM e não estiveram dispostos, houve umas propostas que irão ter respostas adequadas às propostas. Mais clareza e transparência que isto, desculpe, mas não consigo ver, porque, de facto, para se dizer não é claro, tem de dizer não é claro por isto, não é transparente por aquilo. Digo-lhe que comigo foi claro e transparente. O que não foi isto. Era da Amadora, disse na altura, eu até, na altura, dizia assim, este plano fosse quente, se calhar aquele muro do rio vai ter de ter o muro de betão para segurar esses pregos todos. Afinal está a 60 metros, eu posso mostrar que está a 60 metros, agora já considero que está a 60 metros. Também sobre o hipermercado, não sei qual é a diferença entre tê-lo ali e ter em Vilarinho. Não sei se o quer em Vilarinho. É que ver em Vilarinho as pessoas dizem vão lá. E é só um tiço. Eu prefiro ali o hipermercado, muito sinceramente. Muito sinceramente, e portanto era apenas isto que queria comentar, embora sabendo das divergências que diferença relativamente ao plano diretor municipal. Quanto à colocação do hipermercado, se vai para Vilarinho, se vai para Lousada, nomeadamente Santo Cristo, se vai para Lousada, se vai para Felgueiras, se vai para Guimarães, a mim não me diz respeito. A mim diz-me respeito o Conselho de Vizela, que fui eleito como representante do mesmo, dos eleitores do Conselho de Vizela. E sinceramente, a nossa opinião, que no Conselho de Vizela a construção de mais hipermercados só vai prejudicar o comércio local, inclusivamente, ou por arrastamento, a população local. Quanto à questão das imagens dos outdoors que já foram debatidas na altura própria, eu refiro, e volto a dizer, isso foi uma o termo que usei na altura. Uma metáfora. Não, foi uma metáfora. São coisas diferentes. Obrigado por me recordar. No hipermercado, isso é populismo barato. Você sabe que não é o Leclerc, que 90% dos clientes são de Vizela. E sabe a que distância está. Se tivesse um modelo aqui em Vilarinho, obviamente eram todos de Vizela. Não tenha dúvida, isto é populismo barato. Nós sabemos que todos os hipermercados, estamos todos de acordo, que prejudica o comércio local, tradicional. Sabemos todos. Agora vamos meter a cabeça na areia, vamos aos outros conselhos. Não querem emprego? Então só com isto. Desculpe lá, vamos ser racionais, vamos ser claros. Aqui é que vamos ser claros. Não estamos aqui a falar para pessoas que vão olhar para o ar. Vamos ser claros, se tivesse Vilarinho, está praticamente em Vizela. Praticamente o mesmo filho, sabe que os clientes de lá eram os de Vilarinho mais aqui em Vizela. E sabe perfeitamente, se estiver aqui, são os de Vilarinho de Vizela. E serão de outros lados se tiver preços. Hoje olhamos aos preços, sabe que em Braga é mais barato 12% que em Guimarães. E Guimarães também era contra as superfícies, como sabem, andou ali 10 anos contra as superfícies. A certa altura o Presidente de Câmara disse, eu não posso meter a cabeça na areia porque ficámos isolados, vão para Braga. Sabe disto? Ele sabe, eu sei, o senhor sabe, todos sabemos, de que os hipermercados, as grandes superfícies, prejudicam o comércio tradicional. Sabemos todos. Vamos meter a cabeça na areia, vamos ser líricos disto. Desculpe, é esta pergunta que eu deixo.